acho que é uma memória afetiva muito parecida com o que todo mundo tem, que é comer com a avó, né? A minha avó chamada Esther, que nem meu nome, eu comia muito na casa dela. Todos os primos, na verdade, no final da aula, de tudo, final de semana, passavam lá. E também na minha casa da avó Josefa. As duas tinham uma culinária muito diferente uma da outra. A minha avó Esther é de imigrantes marroquinos, então a mesa muito, muito farta, como a gente chama de meze, né? Que sempre tem todos aqueles potinhos, todas aquelas coisas. E comendo todas as nossas saladinhas, o hummus, a massa de berinjela. Eu sempre fui passar férias em Bragança. Na casa da minha avó Josefa, tinha de tudo, mas principalmente peixe. Peixe ela fazia com excelência. E a ideia de comer muito ensopado. Eu lembro de comer o pato assado e aquele gosto do pato no sangue do pato. O peixe cozido. Eu sempre amei cozinhar, mas por um péssimo elitismo da minha parte, eu nunca imaginei que podia ser uma profissão. Meu pai é advogado, minha mãe é médica, eu falei, tem que ser ou advogada ou tem que ser médica. Como eu desmaio vendo sangue, eu falei, então vou ser advogada. Eu cheguei a formar em Direito, mas sempre trabalhei no lado com gastronomia. E aí eu fui para os restaurantes em que eu falei, não, eu quero aprender aqui. Aí o primeiro restaurante que eu passei aqui no Brasil foi o Mani, da chefe Helena Rizzo. E eu me apaixonei perdidamente pela cozinha. E eu falei, não, é isso que eu quero. E aí eu tive um pouco de uma carreira mais em São Paulo e depois eu me mudei para Nova York, onde eu trabalhei no Blue Hill at Stone Barns, do chefe Dan Barber. Cozinhar fala muito do que você tem a dizer, né? E o que eu tenho para dizer tá no Pará. Então eu resolvi voltar para Belém para abrir meu restaurante aqui, que é o Celeste. O Celeste traz tudo isso que eu aprendi sobre uma culinária que respeita muito o produto. É o que eu digo que a gente é uma culinária de produto. E o que isso significa? Significa que a gente vai usar o que a feira e o que Belém me entrega de melhor. Me liga um fornecedor de teste, chegou um camurim fresco pra mim. Me manda, eu vou ter um camurim por 2, 3 dias no menu. Isso não é uma coisa que a gente está acostumado em Belém. A gente está acostumado a ter o mesmo menu há 10 anos. E aqui não, a gente troca o menu todo dia, ou quase todo dia, pelo menos toda semana, coloca um prato novo para poder colocar esses ingredientes que são super sazonais. E eu gosto muito que as pessoas que trabalham comigo também tenham essa visão. Por exemplo, a minha bartender, de vez em quando ela chega, vi jambo. Vamos fazer alguma coisa com jambo? Vamos. Eu acho que a culinária de produto, na verdade, ela é uma volta à maneira que a gente sempre, nunca deveria ter deixado de cozinhar, que é o que é sazonal. Então a gente sempre tenta usar cada vez mais os produtos orgânicos, locais e com foco na nossa tradição. Claro que a gente tem técnicas do mundo inteiro, mas essas técnicas elas não definem quem é o Celeste. O que define quem é o Celeste são os nossos produtos, que são os produtos paraenses. Cozinhar na Amazônia é cozinhar com excelência. Eu, por 2 anos, idealizei o Festival Belém no Prato aqui e muitas vezes eu vi a gente falando sobre os nossos ingredientes e muitas vezes eu ainda vejo. A gente fala de Amazônia, a gente fala de ingredientes. Eu acho que a gente fala de Amazônia, a gente tem que falar de talento. A gente tem muita gente com muito talento e muita técnica nossa. A técnica do tucupi, da puba, do cumaru, de extrair semente, da maneira que a gente usa as nossas ervas, a gente tem que estar falando da nossa técnica. E pra mim, cada vez mais eu quero trazer foco pro talento que a gente tem aqui. No programa de hoje, Esther Veil prepara um bolo de macaxeira brulê com creme inglês de requeijão e calda de cumaru. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Cozinha Amazônia. Meu nome é Esther, eu sou chefe do restaurante Celeste e hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita da minha sobremesa mais pedida do restaurante, que é o nosso bolo de macaxeira com creme inglês de requeijão e calda de cumaru. Para quem gosta do doce com salgado, essa é a receita.
porque a gente tem no bolo de macaxeira bastante parmesão, que é um segredo da receita. A calda de requeijão, ela vai com gema, ela tem aquele salgadinho, e aí depois a gente já vem com mais um caramelo de cumaru, que tem aquele docinho. Enfim, é a minha receita favorita, eu venho aperfeiçoando ela há mais de 10 anos. Então, se vocês gostaram, anota por aí os ingredientes e me sigam para ver como a gente vai fazer essa receita. Para o bolo, você vai precisar de 2 ovos, 330 gramas de açúcar, 700 gramas de macaxeira, 330 ml de leite, 80 gramas de coco, 80 gramas de queijo ralado, 75 gramas de manteiga e 10 gramas de fermento para bolo. Para o caramelo, você vai precisar de 500 gramas de açúcar e uma semente de cumaru. Para o creme inglês, 300 gramas de requeijão, 2 gemas, 150 ml de leite e 80 gramas de açúcar. Vamos começar a preparar nossa receita? A primeira etapa vai ser uma calda para o bolo. Eu vou usar o açúcar demerara, mas você pode usar açúcar branco também. E que aqui no restaurante, a gente prefere usar só o açúcar que não é refinado. A gente vai colocar açúcar e um pouquinho de água, só até cobrir o fundo da panela. Eu não sou muito fã das receitas doces, muito doces, então todo o açúcar que não é tão refinado, ele ajuda a trazer o sabor do açúcar e não só simplesmente aquele dulçor na sua boca, por isso que eu gosto do demerara. Então a gente vai usar para fazer a calda o demerara, mas para quem quiser pode usar o açúcar branco normal. Enquanto o açúcar está derretendo, eu vou adicionar também o cumaru, essa semente amazônica que a gente chama de baunilha da Amazônia. Ela é uma semente com um cheiro muito forte, ele traz um aroma que você acha que você está cheirando alguma coisa doce mesmo. Não pode colocar muito, inclusive é proibido em alguns países por conta da cumarina, que é o que tem dentro, e menos de metade a gente vai ralar para essa receita. Então o importante com o cumaru é você não exagerar, mas ele é um sabor maravilhoso, e um pouquinho já dá muito sabor. Então essa daqui é a calda do bolo, que eu chamo de calda de cumaru. E você também pode ter essa receita da calda de cumaru para usar em diversas outras receitas, não só no bolo. É uma calda que vai muito gostosa em cima de sorvete, em cima de pudim. Essa é uma calda que você consegue fazer um pudim de cumaru em cima. O céu é o limite em relação ao que você pode fazer com essa calda. Muito cuidado quando vocês estiverem mexendo com açúcar na cozinha, porque açúcar é uma queimadura que ninguém quer ter. Dói muito. Quando a calda já estiver se fixando na colher e nessa cor assim, bem de caramelo mesmo, ela já tá pronta. Não precisa demorar muito aqui. Então, a nossa calda, ela já tá pronta. Ela tá do jeito que eu quero que ela esteja e a gente já vai para a próxima etapa. Então, agora, a gente vai colocar essa calda aqui na nossa assadeira e ela vai descansar um pouquinho, porque a nossa calda, ela precisa estar gelada quando a gente entrar com a massa do bolo. É muito importante que a gente coloque na assadeira e deixe esfriar. Por quê? Porque se eu colocar o bolo em cima depois e tiver quente, o bolo vai misturar com a calda. E aí, a calda vai entrar no bolo, não vai ficar uma separada, aquela calda bem gostosa por fora, aquele tom de caramelo. Então é importante, eu vou escorrer toda essa calda aqui na minha assadeira, colocar um pouquinho mais, e eu vou separar um pouquinho também aqui para a finalização do bolo. Porque quando a gente for finalizar o bolo, eu vou colocar um pouquinho mais dessa calda em volta, para o gosto de cumaru ficar bem acentuado. O que vai acontecer aqui, ó, isso também mostra que o caramelo tá bem feito, porque ele demora para escorrer, ou seja, ele já tá bem espesso. O que isso vai gerar para o nosso bolo? A gente vai ter aquele fundo molhadinho, que é uma das coisas mais gostosas quando a gente come um bolo de macaxeira. Tem essa textura da macaxeira, sentir também um pouquinho do gosto do coco, que vai na nossa receita. Então, a calda tá aqui esperando um pouquinho e a gente vai partir pro bolo. Eu vou precisar de macaxeira ralada. Sempre me perguntam, ai, mas qual é o grande segredo do bolo de Celeste? E eu já parei para responder isso várias vezes e eu sempre penso, porque os ingredientes são frescos. Eu recebo a macaxeira ralada todo dia do Ver o Peso para mim. Eles trazem aqui e realmente faz toda a diferença. Então eu vou colocar essa macaxeira ralada aqui e eu vou começar a colocar os outros ingredientes do bolo. Vou começar a colocar o coco ralado, também vem muito fresco da feira pra mim. E eu acho que assim,
Eu aqui em Belém sempre peço do Ver-o-Peso, mas eu morei a maior parte da minha vida em Brasília e eu também conseguia comprar nas feiras lá. Eu já levei essa receita para Santos, num restaurante que a gente fez um feat com o Restaurante Celeste. Também comprei fresca. Eu acho que é uma coisa no Brasil inteiro, né? Uma cultura de fazer bolo de macaxeira no Brasil. Aqui eu já tenho a minha manteiga derretida. Eu gosto de colocar a manteiga já derretida porque eu acho que como os outros ingredientes são gelados, absorve melhor a manteiga e você fica com gosto de manteiga no bolo inteiro. E isso faz uma diferença, gostinho de manteiga. E aqui as pessoas perguntam, posso substituir por alguma outra coisa? Pode, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, posso substituir? Pode, por óleo. Não sugeriria trocar por algum outro substituto, mas o óleo vai super bem. A única substituição que eu não aconselho é trocar por margarina, porque eu não sinto que é o mesmo efeito. A mesma coisa pro leite, a gente vai colocar um leite aqui agora, mas pode ser um leite de castanha. Aliás, fica incrível com leite de castanha fresco no mercado. Mas eu tô usando um leite fresco que chega aqui pra gente no Celeste, que é do mesmo produtor da manteiga. Aí eu começo a bater o bolo, tentando incorporar bastante da manteiga. E aí eu vou entrar com os ovos também. Como esse é um bolo molhado, em que eu não tenho trigo, por exemplo, ele é um bolo sem glúten, como é a maioria dos bolos de macaxeira, eu não tenho aquilo que eu preciso bater as claras em neve, ou entrar primeiro com os ovos, primeiro com os ingredientes secos e depois com os ingredientes líquidos. Na verdade, gente, essa é uma receita muito para quem não sabe cozinhar, porque se você misturar tudo junto de uma vez só, vai dar certo. Aí eu vou entrar com açúcar. Aqui a gente também usa o açúcar demerara. Talvez essa seja a única diferença, caso você vá fazer em casa, de que vai afetar o açúcar branco. Por quê? Porque o açúcar branco ele é mais doce. Então talvez eu colocaria um pouquinho menos do açúcar branco para que não fique tão doce o bolo. Ou se você é formiguinha e gosta mais de bolo mais doce, então o açúcar branco na mesma quantidade aqui da receita vai funcionar. E agora, olha, o bolo ele tá super bem incorporado. Mas agora, por último, a gente vai entrar com um ingrediente especial, que é o nosso parmesão. Como eu falei no início, o importante dessa receita é a gente usar bons ingredientes, então um bom parmesão. Eu gosto de ralar o parmesão mais grosso do que no fino. Por quê? Porque nem todos os pedaços vão se dissolver completamente. Então, algumas vezes a gente morde e a gente tem aquele gostinho de parmesão na boca, que é crocante, sabe? Aí eu vou colocar o parmesão aqui. Vou colocar um pouquinho mais dele para chegar na nossa receita. E a gente volta a mexer o bolo. Quando a receita estiver super bem incorporada, assim, o motivo pelo qual eu coloquei o parmesão por último é para o parmesão não derreter, que às vezes ele pode encontrar a manteiga quente e derreter um pouquinho. Aqui eu tenho certeza que ele vai estar super bem espalhado. Então, por último agora, a gente vai colocar o fermento. Aliás, essa é uma dica para qualquer receita de bolo que vocês forem fazer em casa. O fermento é sempre o último ingrediente, porque a partir do momento que a gente coloca ele na massa do bolo, ele começa a fermentar o bolo e às vezes você pode perder uma receita inteira, eu já fiz isso, colocando o fermento cedo demais. Então agora a gente vai pegar a nossa assadeira e olha só, tá completamente já durinho o nosso caramelo, então significa que ele vai conseguir preservar a estrutura dele quando a gente colocar a massa. E aqui a gente vai colocar a massa. Aqui. Aí a gente sempre dá aquela batidinha para saber que a massa se espalhou completamente. E agora a gente vai colocar o nosso bolo para assar. Então, enquanto o bolo tá assando, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai fazer um creme inglês de requeijão, que é a parte salgadinha da receita que dá toda a diferença nesse prato.
E depois a gente vai empratar o nosso bolo de uma maneira bem chique, com a nossa crosta de açúcar em cima, que dá aquela crocância pro bolo, que é uma coisa que a gente nem espera e que essa receita entrega. Não sai daí que eu volto já!